Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos só dar uns minutinhos para todo mundo se conectar. Enquanto isso, já estamos com pessoal, todo mundo entrando na sala. Bom dia a todos e todas. Acho que já, enquanto isso, continuamos entrando. Agora acho que já estamos, o pessoal ainda está entrando, mas já conectando. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos mais uma vez. A gente agradece muito a participação, a inscrição, o engajamento de todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lorena Alonso, faço parte aqui da equipe de relacionamento da Câmara Brasil-Alemanha e a gente fica muito feliz mais uma vez aqui de participar e de ter o Estoque, nosso escritório associado aqui, essa parceria que a gente tem já de longa data, em trazer esse tema super importante para vocês e vai ser com certeza uma manhã muito proveitosa. Antes de passar, pessoal, para fazer a nossa abertura e realmente dar início aqui ao webinar, só alguns pontos para que vocês, né, consigam aproveitar bastante o webinar. Nós temos duas opções aqui, pessoal, tanto de chat quanto tem um botão aqui que chama Q&A, né? Vocês conseguem mandar perguntas para os palestrantes, né? Então, acredito que a gente vai seguir na apresentação aqui, então podem ficar à vontade para tanto mandar aqui no chat quanto no Q&A, os nossos palestrantes a gente vai fazer todas as perguntas, porque sabemos que devem ter muitas dúvidas, então fiquem à vontade para fazer todas essas perguntas no chat e que seja um evento muito, muito proveitoso para todos. Eu vou passar rapidinho a palavra aqui para a nossa diretora de assuntos associativos, Lucila Machado, que fará a nossa abertura e já desejando um ótimo evento para todos, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, Lorena. Então, me apresentando, meu nome é Lucila, sou responsável pelo Departamento de Assuntos Associativos aqui da Câmara, e é um prazer estar aqui, né, como representante da Câmara. Enfim, né, e antes de iniciar o evento, eu gostaria de destacar aqui que os nossos associados, a Stock Forbes e SF Soluções Fiscais, eles estão conosco, são associados aqui à Câmara desde 23 de outubro de 2018, e hoje eles trazem um tema super importante para as empresas: a tributação internacional, imposto mínimo global, regras do Pilar 2 e preços de transferência, onde casos práticos vão ser apresentados, né? E nesse encontro de hoje a gente vai ter oportunidade de ouvir a Andressa, que é sócia de tributos diretos, o Felipe, head de preços de transferência, e o Tiago Lino, diretor de impostos. E eles, os três, vão abordar alguns aspectos principais dessas regras de tributação mínima global e nova legislação de preços de transferências e os impactos nas multinacionais e questões que são controversas, de maneira geral, né, junto com os casos práticos. Então, em nome da HK, da Câmara Brasil-Alemanha, novamente eu agradeço a presença de todos e reforço que Lorena, Bianca e eu e a Câmara, né, a gente está sempre à disposição para apoiar as empresas e para o que vocês precisarem, por favor, entre em contato conosco. Eu vou passar agora a palavra para Andresa e desejo a todos um ótimo, excelente evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucila, Lorena, Bianca. A gente que agradece essa oportunidade. Bom dia a todos. Estamos muito felizes de conversar com vocês sobre esses assuntos tão tranquilos, né, de Felipe e Thiago. São temas fiscais, assim, que quase não geram dúvidas nem problemas, mas é para isso que a gente está aqui, para ajudá-los a entender e navegar por esses assuntos mais áridos. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me digam se está funcionando, Thiago? Opa, acho que agora foi, certo? Foi Está no modo sim. apresentação. Tá bom. A gente queria conversar com vocês, então, sobre alguns assuntos relacionados ao Pilar 2 e sobre as regras de preço de transferência, que são dois assuntos que impactam bastante a atividade dos grupos multinacionais aqui no Brasil, né? Esses dois assuntos em especial envolvem temas de direito tributário internacional e interessam mais aos grupos de fato que têm uma presença lá fora,
tanto grupos que tenham multinacionais e tenham as subsidiárias brasileiras, né? Então, grupos que tradicionalmente iniciam suas atividades no exterior, então, como por exemplo, tem uma matriz na Alemanha e aos poucos começou a desenvolver atividades em todo o mundo, incluindo o Brasil, quanto o contrário também vale, né? Então, empresas brasileiras que tenham subsidiárias lá fora, grupos brasileiros que tenham atividade no exterior, todos esses assuntos também são pertinentes a esses grupos e precisam ser analisados com bastante cuidado. Iniciando um pouco sobre as regras do Pilar 2, só para situar vocês, né, imagino que a maioria das pessoas já tem um pouco de conhecimento do que se trata, mas só para a gente ter todo mundo na mesma base. O Pilar 2, ele faz parte de um projeto bastante amplo da OCDE, que iniciou-se há muitos anos, né, mais de 10 anos, ali em 2013 a gente teve início do projeto que é o chamado Projeto BEPS, um projeto que pretendia evitar a Base Erosion and Profit Shifting, ou basicamente você ter a erosão da base dos tributos sobre a renda e o deslocamento artificial de lucros entre os grupos multinacionais. Naquele contexto, e até hoje, né, e hoje só avançou, ficou cada vez mais relevante esse tema, mas a OCDE começou a perceber algo muito ligado assim à tecnologia, né, à facilidade com que as empresas conseguiam deslocar suas atividades entre os mais variados países no mundo. Isso foi fazendo com que a gente tivesse um deslocamento artificial das sedes, né, das localizações das sociedades para países que têm uma tributação bastante irrisória ou até mesmo uma tributação inexistente da renda, né? Isso fez com que o pessoal chama aquela corrida para baixo, né? Aquela race to the bottom, fazendo com que muitos países, embora o grupo multinacional tivesse uma presença relevante e importante em termos de desenvolvimento de atividades, atendimento de clientes, etc., a sede, como né, a economia digital, é muito fácil deslocar a sede e isso fazia com que o grupo multinacional não recolhesse tributos, apesar da presença em determinados países e né, o fato da empresa estar ali, ter presença, etc., muitas vezes faz com que o país precise arcar com recursos né, para ter todo aquele desenvolvimento e não havia a contrapartida de impostos. Então, a OCDE iniciou esse projeto para dizer, olha, a gente precisa implementar certas medidas para coibir um pouco né, todo esse sistema que fez com que ficasse muito facilitado esse deslocamento artificial dos grupos multinacionais. E no contexto que a gente está falando aqui, foram pensados dois pilares para endereçar um pouco esses desafios da digitalização da economia. O pilar 1, que pretendia tratar um pouco da alocação, dessa questão da alocação de lucros, o que faz sentido alocar ou não faz, conforme a presença dos grupos multinacionais nos mais variados países. Esse pilar não andou muito. E a gente teve também o pilar 2. Esse sim andou bastante e a gente teve um grande desenvolvimento até que veio parar aqui no Brasil, quando no ano passado o Brasil resolveu adotar as regras do pilar 2. O que estabelece basicamente o Pilar 2? Ele pretende estabelecer uma alíquota mínima de 15% de tributação sobre o lucro em cada jurisdição onde o grupo multinacional tenha presença. É uma solução multilateral, né? Então não faz sentido pensar em algo tão relevante assim que seja instituído por um ou dois países, isso não faria nenhum sentido, muito pelo contrário, né? Você teria um desincentivo para as empresas se instalarem naqueles países que tivessem essa regra. Então a OCDE, né, no âmbito de várias discussões ao longo de todos esses anos, foi construindo essa solução multilateral entre os mais variados países, né, que chegam a um acordo de estabelecer essa alíquota mínima de 15% sobre o lucro para cada jurisdição. E como que funciona né, a aplicação desse Pilar 2? Porque vocês podem imaginar que uma solução dessa, né, que pretende tributar o lucro a no mínimo 15% em cada jurisdição onde o grupo multinacional está situado, não é uma solução fácil, né? Porque começa a gente ter que ter regras e cada país tem uma regra de tributação da renda diferenciada, cada um vai considerar o lucro uma certa grandeza, né? Não há uma unidade nesse sentido.
Além disso, a gente tem as jurisdições são variadas, a forma de apuração é variada, as regras de contabilização são variadas, então existe uma grande, existia, né, ou existe ainda, como vocês vão perceber que as regras são complexas, uma grande dificuldade de se estabelecer esse conceito que a princípio parece simples, né? Eu quero tributar o lucro a 15% em cada jurisdição. Então, para pensar um pouco em como trazer, né, esse requisito mínimo de tributação de 15%, inicialmente foi pensada uma solução que seria estabelecer um Income Inclusion Rule, ou IRR, vocês já devem ter ouvido falar essa expressão, quem está, né, se aprofundando um pouco nos assuntos, que basicamente seria uma forma muito parecida com o nosso TBU, né, o nosso Imposto sobre Tributação de Bases Universais, que seria a multinacional, que seria a entidade final do grupo, né, a entidade que controla o grupo como um todo, prevê uma tributação mínima de 15%. Né? Então, essa entidade, a hora que ela consolida os lucros de todos, ela iria olhar para cada país onde ela teria uma subsidiária, e na medida em que o lucro daquelas subsidiárias não fosse tributado a 15%, iria haver a incidência do imposto na jurisdição da investidora final, cobrando o que a gente chama de top-up tax, né, para garantir essa tributação mínima de 15%. Só que ao longo das discussões, obviamente os países foram conversando? Bom, não faz muito sentido eu pensar que apenas a jurisdição onde está a entidade final teria direito ao recolhimento e acesso a esses recursos, né? Porque a gente poderia ter situações dos mais variados países onde estão as subsidiárias, de eventualmente eles teriam interesse em atrair aquela multinacional, então estabelecer uma alíquota do imposto de renda mais baixa ou permitiu a dedução de despesas, deu um incentivo fiscal, etc., o que fez com que a tributação ficasse abaixo de 15%. E, abrindo mão desses recursos, esse país não estabeleceu a alíquota acima de 15%, e aí outro país onde está localizada a multinacional, então aqui no nosso exemplo, a Alemanha, estabeleceria essa tributação, esse top-up tax, para atingir no mínimo esses 15%. Vocês concordam que seria uma situação, né, bastante injusta do ponto de vista ali, internacional, porque muitas vezes, inclusive, esses países que estabelecem essas alíquotas inferiores são os países que precisam de recursos, e para isso que eles atraem os grupos multinacionais, né, para ter tanto recurso quanto geração de emprego, renda e etc. Então, a solução não ficou tão perfeita quando pensou-se em estabelecer só essa Income Inclusion Rule, ou o IRR. Pensou-se que a gente precisaria ter uma forma de estabelecer essa tributação no nível dos países onde estão situadas as empresas, as subsidiárias. E para isso foi criado esse Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax. Né? Então, o QGMTT, que também a gente escuta falar bastante quando a gente está analisando regras de Pilar 2, basicamente é o tributo mínimo doméstico, que vai ser cobrado por cada jurisdição, olhando para as sociedades integrantes de um grupo multinacional que estão situadas naquela jurisdição, e o país vai ficar autorizado a olhar para todas essas sociedades que integram o grupo multinacional que estão ali situadas. A gente vai fazer o cálculo do quanto de imposto aquelas empresas como um todo estão pagando, então é um cálculo jurisdicional, até por isso que ele é bastante complexo, porque você precisa calcular o imposto recolhido pela jurisdição, e à medida em que esse imposto seja abaixo dos 15%, o top-up tax, que é essa sigla aqui que a gente está usando, o TUT, seria recolhido para essa jurisdição como um imposto local. Esse foi o tributo adotado pelo Brasil na forma do adicional da CSLL. O Brasil, olhando para essa regra do Pilar 2, o que a Receita Federal pensou, inclusive isso foi manifestado em algumas manifestações públicas da Receita e até na exposição de motivos da medida provisória que instituiu o adicional da CS. Eles disseram o seguinte: olha, considerando a existência do Pilar 2 que já está em vigor na Europa, se eu, Brasil, não trouxer a previsão de recolhimento desse QGMTT, que é o Imposto Mínimo Local, e eu tiver situações de empresas brasileiras, integrantes de grupos multinacionais, que na jurisdição Brasil elas recolham o imposto abaixo de 15%, isso vai fazer com que a entidade final, situada fora do Brasil, cobre esse imposto em meu lugar. E eu não estou disposto a abrir mão desses recursos.
Por isso, o Brasil trouxe esse adicional da CSLL, que pretendeu-se ser um qualified, né? Então, o Domestic Minimum Top-Up Tax qualificado, e, inclusive, recentemente confirmou-se que o nosso adicional da CS é esse QGMTT. Isso significa que, à medida em que o grupo recolhe esse imposto aqui no Brasil, a gente não vai ter uma tributação adicional lá fora, porque o imposto mínimo de 15% já foi recolhido. Como, eventualmente, os grupos poderiam ter presença em países que não concordam com o Pilar 2 e não vão estabelecer nem o QGMTT, nem o IRR, a solução, como ela é multilateral e ela pretende aparar todas as arestas para garantir esse recolhimento de 15%, a gente tem ainda a previsão de, se não for recolhido o QGMTT, nem o IRR por conta de falta de legislação nos países, a gente ainda tem uma outra solução que seria essa Undertaxed Payment Rule, que basicamente ela pretende negar deduções ou fazer ajustes de uma maneira geral para garantir que os 15% sejam recolhidos de outra forma, né? Então, por essa entidade não ser a entidade final, né, nessa situação que aplica o UTPR, por ela não ser a final, ela não consegue cobrar um IRR, mas ainda assim o Pilar 2 prevê essa sistemática de negar alguma dedução, fazer algum ajuste na tributação aplicável de forma a garantir o recolhimento do top-up tax. Então é uma solução bastante complexa, global, que pretende endereçar o objetivo de tributação mínima dos 15%. Tá? No Brasil, por enquanto, o que a gente tem é o QGMTT, o adicional da CS. Não temos previsão de IIR, né, não temos legislação, né, de IIR nem de UTPR. A instrução normativa que regulamentou toda a questão do Pilar 2 aqui no Brasil, ela trouxe uma menção de que o Brasil pode vir a adotar no futuro, mas por enquanto não é o que a gente tem. Só para vocês terem um pouco de visão aqui do tanto que essas regras são complexas, que a gente vê de regulamentação, né, dessa ideia simples que é quero tributar o lucro da multinacional em no mínimo 15% em cada jurisdição. Para isso, a OCDE criou as Model Rules, que são basicamente, né, o grande apanhado ali de regras, e é um documento que é mais endereçado aos países, né? Olha, se você for estabelecer a regra, tá aqui o esqueleto de como você vai criar essas regras. Mas como isso é bastante complexo, a OCDE foi trazendo isso em vários capítulos dentro dos Model Rules e em vários documentos que pretendem esclarecer como são aplicáveis essas regras. Então, os documentos e os que são esses comentários, eles têm muitas e muitas páginas, e como as regras são complexas, né, e de difícil entendimento, eles foram divulgando ao longo dos anos vários guidances, vários comentários, um documento que só traz exemplos, tudo para facilitar a compreensão de como seriam aplicáveis as regras que estão ali previstas. O Brasil, a gente tem a lei, né, que trouxe a previsão de recolhimento do adicional da CS, e a gente teve a Instrução Normativa 2228, que tem sido até frequentemente alterada. Recentemente, a gente até tinha uma consulta pública para trazer novas alterações e esclarecimentos, tudo para adaptar ou traduzir as regras lá da OCDE, porque o objetivo foi, de fato, ficar bem próximo das regras lá de fora. É uma legislação bastante densa, né, e existe uma dificuldade de interpretação e de aplicação, porque basicamente, pessoal, quando a gente vai calcular todo esse QGMTT aqui no Brasil, a gente percebe que é quase um cálculo de lucro real completamente novo, né? Então a gente vai calcular o valor do lucro para fins de aplicação dessa regra de Pilar 2, tem uma série de adaptações e grandezas que eu preciso levar em consideração para chegar nesse lucro. E vou considerar também o tributo que foi recolhido aqui no Brasil. Também tem uma série de adaptações e cálculos para considerar qual que foi o imposto recolhido aqui no Brasil. E tudo isso veio na instrução normativa que está alinhada com as regras da OCDE e todos esses documentos. A gente faz, né, um acompanhamento muito efetivo de quais países já implementaram o Pilar 2 no mundo. Aqui tem para vocês o mapa. Basicamente, os países em vermelho são aqueles que já implementaram, já têm regras. Alguns estão ainda com a lei
em draft, né? Ainda não implementaram, e alguns ainda estão discutindo, né? Olhando ali ou precisando complementar as regras, tá? Então, esse é o status atual, mas a gente consegue perceber que ali os países da Europa, né, que acho que é o que interessa mais o grupo que a gente está conversando aqui hoje, a maioria dos países já implementaram, a maioria dos países já implementou as regras do Pilar 2. E aí, Excelente. como os desafios não param por aí, né, Thiago, a gente teve algo recente ali dos Estados Unidos, eh, eh, discutindo um pouco a aplicação do Pilar 2, né, por questões específicas lá aplicáveis, e aí a gente fica até com uma dúvida se o Pilar 2 vai continuar ou não. Excelente. Dando continuidade ao que a Adri estava comentando, em 28 de junho de 2025, os grupos de países do G7, então são os países mais ricos do mundo, fizeram uma reunião para discutir o andamento das regras de Pillar 2. E eles chegaram numa solução de side-by-side solution. É, Essa solução, eu vou até pedir para você passar aí, Adri, que eu acho que o meu Não está controle não. passando. É, Opa. você pode voltar. Nessa solução de side-by-side solution, tá? E entraram muitas discussões em relação à continuidade do Pillar 2. Por que essas discussões? Porque como vocês viram, a Adri projetou, a gente tem o Country Tracker, que para o Pillar 2 ter uma efetividade, ele tem que ter uma solução multilateral, de modo que todos os países adotem. Porque quando um país não adota, tem as regras de UTPR, né, que a gente comentou que é uma regra final para capturar aquela tributação abaixo de 15, que não foi capturada por eventuais países não terem adotado as regras. é, Se todos os países muitos países acabam não adotando as regras, o Pillar 2 sai enfraquecido, né? E nós temos as duas grandes economias do mundo hoje, Estados Unidos e China, que não adotaram as regras do Pillar 2. Então, principalmente em relação aos Estados Unidos e ao governo Trump, que assumiu agora em 25, foi bastante questionado pelo governo Trump a, a, a continuidade das regras do Pillar 2, uma vez que, na visão deles, as multinacionais americanas estavam sendo prejudicadas nessa tributação. O que eles falam eles chamam de level playing field, ou seja, está todo mundo jogando o mesmo jogo, de modo que a competição tributária internacional esteja equânime para todos os países. Então, essa discussão no âmbito do G7 foi justamente para, bom, já que os Estados Unidos não está adotando a regra de Pillar 2, como nós vamos ter uma solução para que todos os países estejam jogando o mesmo jogo? Então surgiu essa solução do side by side. O que é o side by side? Um do lado do outro. Então, países europeus e Brasil também já adotou a regra. Estão utilizando as regras de Pillar 2, conforme desenhadas pela OCDE, e os Estados Unidos, em paralelo, tem a própria regra dele, de modo que essas regras sejam aceitas pelos países da OCDE como se fosse uma tributação mínima global também. Então, a discussão é justamente, poxa, se os Estados Unidos já têm essa regra, e nós, países europeus e demais países, estamos criando uma nova, será que nossas multinacionais, quando elas vão competir internacionalmente com multinacionais americanas, será que nós não estamos saindo prejudicados? E aí, prejudicado não é nem tributariamente ou fiscalmente, tá, gente? É prejudicados comercialmente, em termos de negócios, em termos de instalação de fábricas ao redor do mundo e competição internacional mesmo por mercados, tá? Como que está a situação hoje disso daí? Então, saíram notícias recentes aí na Bloomberg que os países estão discutindo e para que isso seja aceito, a OCDE tem que emitir novos documentos é, desenhando como que vai funcionar esse sistema, aceitando a tributação que já existe nos Estados Unidos na legislação deles, adequada ao que diz as regras do Pillar 2. E todos os países, inclusive o Brasil, que participa do framework, o Brasil não é membro da OCDE ainda, mas ele participa e assinou o framework do Pillar 2. Então, todos os países, que são mais de 100 países que assinaram o framework do Pillar 2, têm que dar ok.
aos desenhos da OCDE. Então, vocês veem que fica bastante interessante a discussão do Pillar 2, porque ela ultrapassa só um ambiente técnico e fiscal. A gente entra em discussões geopolíticas, de interesses entre os países em adotar regras tributárias de modo a favorecer ou não favorecer grupos multinacionais, tá? Podemos seguir, Adri. Ok, vamos agora conversar um pouco sobre as regras de uma maneira mais técnica, né? Então, para quais grupos multinacionais se aplicam as regras? Então, as regras de Pillar 2, elas se aplicam para grupos multinacionais que têm receitas consolidadas acima de 750 milhões de euros, tá? E isso vale para 2 dos últimos 4 anos fiscais. Então, no exemplo aí da própria CDE, nós estamos agora em 2025. É o ano em análise e é o ano que está começando aqui para o Brasil. Quando a gente olha as receitas desse grupo multinacional dos últimos 4 anos, então voltando até 2021, se em 2 desses últimos 4 anos ultrapassar 750 milhões de euros, esse grupo multinacional está sujeito às regras em 2025, tá? Então não basta só você olhar o último ano, você tem que olhar os últimos 4 anos. Isso é importante por quê? Porque muitos grupos multinacionais fazem reorganizações societárias, compram empresas em outros países, saem subsidiárias, entram subsidiárias no grupo consolidado. Então, aqui a gente não está olhando só o Brasil. Então, não basta você olhar só se todas as empresas que nós estamos aqui no Brasil estão acima de 750 milhões de euros, que vai dar mais ou menos uns 4,5 bilhões de reais de receita bruta, de receita líquida, tá? E nesses casos, você tem que olhar o grupo consolidado. Igual a Adri comentou, você tem que olhar a UPI. A UPI, depois a gente vai falar um pouco melhor disso, ela é a controladora final, ela é quem consolida. Então, o Pillar 2, por que que ele é muito complexo e traz bastante é, necessidade de estudos, tanto os fiscais, jurídicos e contábeis? Porque ele parte de conceitos da contabilidade, por exemplo, para a consolidação de multinacionais. Então, se você tem o controle de determinadas subsidiárias, você vai consolidar aquilo. Se você não tem o controle, aquilo é um investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, que não vai estar no escopo dessa consolidação que a gente está falando aqui. Então, para partir dessas análises de verificar os 750 milhões de euros, tem regras específicas e a gente tem que avaliar se o nosso grupo multinacional está sujeito ou não. Se ele não tiver sujeito, a gente vai, vamos dizer, posso ficar com a alíquota efetiva abaixo de 15 aqui no Brasil, que eu não vou precisar recolher adicional de CSLL, ok? Aí pode passar, Adri, por favor. Aí vamos entrar nas discussões do que é um grupo multinacional. Então, primeiro, o que que é um grupo? Um grupo, pela definição do Pillar 2, é uma entidades jurídicas, tá? Que tenham relações de propriedade ou controle entre elas. Se todas essas entidades jurídicas elas estiverem numa jurisdição só, aqui no nosso exemplo, no caso Brasil, nós temos um grupo doméstico, um grupo nacional, que ele não tem nenhuma presença internacional. E tudo bem, esse grupo doméstico, ele não vai estar sujeito às regras de Pillar 2, tá? Por quê? Porque as regras de Pillar 2 foram desenhadas para alcançar grupos multinacionais. Aí pode passar aí também, André. O que que são grupos multinacionais? São grupos que têm presença no exterior. Aí o ponto-chave que traz bastante dúvidas e polêmicas é que, mesmo que você tenha, igual a gente fala, um pezinho fora do Brasil, você tenha um que a gente chama de estabelecimento permanente, um agente que pode assinar contratos no lugar da pessoa jurídica aqui no Brasil, tem esses poderes, isso já caracteriza a presença internacional. E para fins de Pillar 2, essa estrutura já é considerada um grupo multinacional e está sujeito às regras.
Então, o que a gente... Independentemente da entidade ter receita lá fora, né, Thiago? Porque às vezes isso é uma dúvida. Exato, Eu preciso exatamente. ter uma entidade, tem que ter tido lucro, né? Às vezes é uma entidade que eu tenho só para captar recursos, por exemplo, que é muito comum aqui no Brasil, você ter uma subsidiária lá fora que só é captadora de recursos e repassa. Ainda assim, tem presença lá fora, é considerado um grupo multinacional para fins das regras. Perfeito. Então, o que a gente tem visto muito são grupos domésticos que querem se internacionalizar e acabam tendo mais uma variável, que é, poxa vida, se eu me internacionalizar e abrir uma filial, uma subsidiária em outro país, a gente tem exemplos de empresas que querendo abrir subsidiárias na China, né? Que a gente tem é um grande parceiro comercial do Brasil, o maior, a gente acaba estando sujeito agora às regras de Pillar 2. Então, se eu tenho no Brasil uma alíquota efetiva de IR abaixo de 15, não vou mais poder ter a partir do momento que eu me internacionalizar. Por quê? Porque eu vou estar sujeito a essas regras aqui, tá? Podemos seguir. E aí, entrando no conceito de... Tiago, só antes de em- você entrar nesse conceito, tem claro, uma pergunta aqui para a gente não passar muito do tópico que você já falou, né? Eu vou trazendo as perguntas aqui claro, fica para à vontade aí para interromper, a gente vai facilitar. ficando mais dinâmico, não é mais Tá bom. bacana. A Rosimeire perguntou sobre a legislação americana, se a gente considera que é possível haver uma migração do cálculo que a gente está desenvolvendo hoje para OCDE, né, com a adequação da regra OCDE, se a gente tem alguma previsão de que esse cálculo vai ser revisto para se adequar à legislação do Estado americano ou se depende de uma sinalização da Europa. Desculpa, pode só repetir rapidinho? O cálculo dos Estados Unidos, por favor? Se do cálculo que hoje a gente desenvolve para a OCDE, se a gente tem alguma previsão de que ele vai ser revisto para se adequar à legislação americana, ou se isso depende de uma sinalização da Europa. Acho que isso está sendo discutido lá no âmbito da OCDE, por enquanto nenhuma previsão de revisão, né? E acho que até a Exato. expectativa, Rose, seria mais no sentido das regras da OCDE se adequarem um pouco para considerar que o imposto que é recolhido lá nos Estados Unidos seria considerado para fins da Europa, sabe? Não alterar o cálculo por conta da legislação americana. Eu também concordo. Eu acho que não vai alterar o cálculo, então essas complexidades vão manter. O que eles estão discutindo lá, nos Estados Unidos, eles têm o TBU deles lá, é o Subpart F, e o GILTI, que é uma legislação mais nova de 2017. Os Estados Unidos sempre teve a tributação em bases universais, igual a gente tem aqui no Brasil, que é o tal do Worldwide Income. É, então, o que que os Estados Unidos consideram? Então, pensando da perspectiva dos Estados Unidos, ele fala, pô, mas vocês estão querendo tributar no mínimo a 15? Eu já faço isso aqui nos Estados Unidos. O Subpart F lá e o GILT, ele tem uma alíquota mínima de 13,2 e agora, com a nova legislação do Trump, eles estavam querendo aumentar para 14. E aí, a discussão lá é como colocar nas regras do CDE a legislação americana, vamos dizer assim, qualificada como aquele IIR que a Dre explicou, de forma que o que os Estados Unidos já fazem na legislação interna deles seja aceito por todos nós. Então, dentro do framework, dentro das regras do CDE, o que os Estados Unidos já faz lá seja aceito dentro das regras de Pillar 2. Então, em tese, os Estados Unidos não precisaria implementar, porque o que ele já tem já está enquadrado, entendeu? E aí, antes de entrar nesse da UPI, é, eu até postei lá no LinkedIn, na semana retrasada, eu acho que no fim do mês de agosto, a OCDE emitiu uma informação lá deles em relação a quais países estão enquadrados como o Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, que é o nosso adicional do CSLL. Então, igual a Adri comentou, o nosso adicional do CSLL, ele recebeu o status daquele Q na frente da sigla DMTT, que é um tributo mínimo doméstico. Então, por que que ele recebeu o status de Q? Então, ele é um tributo mínimo doméstico qualificado. Significa que todos os países que assinaram o framework da OCDE consideram o nosso adicional de CSLL qualificado. Então, ele é um tributo mínimo ok para fins das regras de Pillar 2. Então, o que pode acontecer com os Estados Unidos é o GILT americano, né, receber um status, um carimbo de Q. Pô, por quê? Porque o GILT americano, ele está dentro, ele está alinhado com as regras de Pillar 2, tá?
mais ou menos nesse sentido que eu acho que vai caminhar, tá? Ok, avançando aí em relação ao conceito da UPI. O que a gente tem visto muito nossos clientes aqui, dividindo com vocês, é, em relação a controvérsias, é definir quem é UPI. UPI, a sigla em inglês é Ultimate Parent Entity, a tradução ali no nosso IN está em entidade investidora final, e ela tem alguns conceitos para definir ela. Por quê? Porque, contabilmente, ela é quem consolida todo o grupo. Então, o que a gente tem visto na prática é quando a gente tem entidades e cadeias societárias grandes, com várias holdings atuando em vários países, muitas vezes nós aqui somos as entidades operacionais no Brasil, na Argentina, em países europeus, aí, igual eu coloquei, que nós achamos que a holding que consolida o grupo é aquela holdco A que a gente está colocando aí no slide, a holdco B ou a holdco C. Por quê? Porque a gente não tem visibilidade de quem são as donas, né, a participação acionária dessas holdings acima ainda. Então, pode ser que muitas vezes a gente tenha visibilidade só aqui no nível da nossa controladora, e ela não é a controladora final, para fins de Pillar 2, tá? Então, para fins de Pillar 2, a gente tem que, o primeiro trabalho, né, que a gente fala, é o diagnóstico de quem é a UPI. E essa UPI é que vai ter que olhar para baixo e olhar todas as suas subsidiárias em todos os países que ela atua, tá? E para olhar essa questão, você entra em conceitos contábeis, até lá do CPC 36, de participação no capital, controle, quando que você adquire controle, muitas vezes você tem controle com abaixo de 50%, então tem muitas questões aí societárias envolvidas, tá? E que geram dúvidas na hora de definir quem é a UPI. Ok, vamos seguir. E aí, entrando efetivamente no cálculo da alíquota efetiva, né? O cálculo da alíquota efetiva é o que determina se vai ser abaixo ou acima de 15. E aí começam a entrar com complexidades que trazem um pouco mais de medo aí em relação ao Pillar 2, porque exigem um conhecimento contábil de partida para você conseguir determinar essa alíquota efetiva. E a alíquota efetiva do cálculo do OCDE é basicamente a relação, né, que a gente tem na contabilidade de despesas de imposto de renda dividido pelo lucro antes dos impostos. E aí a gente chega nessa alíquota efetiva. Esse é o esqueminha de cálculo aí para você chegar no, por exemplo, no adicional do CSLL que a IN traz. Pode passar aí, Dri, que tem um exemplo prático, que é, vamos supor aí que uma empresa tem alíquota efetiva de 10%. Então, se ela tem 10%, o que que a gente supõe? Que ela vai ter o top-up, o complemento de 5, para chegar na alíquota mínima de 15. Só que não necessariamente ela vai aplicar 5% sobre 100, que é o lucro dela, Globe, que a gente está colocando aí. Porque tem alguns outros esquemas de cálculo, que é a definição de lucro excedente jurisdicional, que permite que você retire partes do seu lucro Globe que você calculou na hora de você aplicar os 5%. Então, no meu exemplo aí, a gente teve um alívio de um excedente jurisdicional de 10, de modo que a nossa base não é mais 100, é 9. Então, eu vou aplicar 5 vezes 90. E ainda assim, tem situações em que o QGMTT, que é o nosso adicional do CSLL, ele é crédito, de modo que no nosso cálculo aí, a gente fez 5 vezes 90 dá 4,5. Então, vamos supor que tem que recolher 4,5 milhões de adicional do CSLL. Porém, se eventualmente aquela jurisdição já pagou um QGMTT lá na jurisdição, eu tenho a habilidade, né, a previsão, melhor dizendo, de utilizar o crédito já pago em determinada jurisdição, de modo que o adicional do CSLL vai ser 3,5, tá bom? Ok, aí seguindo. Aqui a gente tem um exemplo da demonstração financeira pública e da Petrobras de 2024. Tá pequena, mas acho que vocês vão conseguir ver aí. Pode passar, Adri, que eu faço um esqueminha do cálculo da alíquota efetiva é, da Petrobras. Então, tá vendo que eles têm 32,4, que é a alíquota efetiva da demonstração financeira consolidada. Então, quando a gente olha isso, a gente fala, poxa, tá bem acima de 15, né? Nossa alíquota nominal no Brasil é 32,4
e eles estão bem acima de 15, então não tem nenhum problema em relação a Pillar 2 aqui para a Petrobras. E eles chegaram nesse valor aí, é, dividindo, né, fazendo o cálculo do 17 milhões ali que está na despesa de imposto de renda, corrente e diferido, dividindo pelo lucro antes dos impostos. Só que, pode passar aí a gente tem dentro da alíquota efetiva da Petrobras, divulgada, uma linha ali, ó, em destaque, em vermelho, que está escrito ali efeitos, ou pode colocar, efeitos da taxação mínima entre países, Pillar 2. Então, olha que engraçado, né? Apesar de a Petrobras ter uma alíquota acima de 15, ela sofreu sim, e teve que fazer os cálculos de Pillar 2. Tanto é que está divulgado aí na DF dela de dezembro 24, tá? Isso aconteceu por quê? Porque como ela tem atuação em vários países ao redor do mundo, na Holanda, e ela explica isso na nota explicativa dela, que já é um país europeu, que já adotou as regras de Pillar 2, o Income Inclusion Rule, que é o GMTT, lá na Holanda, ela não atingiu 15%. Então, como o cálculo é jurisdicional, é, eu tenho que olhar país a país. Então, se um país está com 50 de alíquota efetiva, para o grupo multinacional, não importa, vamos dizer assim, ele está acima, mas eu tenho que olhar país a país. Então, o outro país tem zero de alíquota efetiva, ele vai ter que chegar até o 15 no mínimo. No caso aí da Petrobras, a gente tem essa questão da Holanda não ter atingido esse mínimo e ela teve que recolher o top-up tax, né, lá do governo holandês, para o governo holandês, tá bom? Então, isso já está acontecendo, tem que ser divulgado nas demonstrações financeiras e para 2025 tem que ser calculado também para nós aqui, Brasil, temos que fazer o cálculo, tá bom? E aí, entrando mais nos detalhes de cada uma das grandezas, né? Então, o que a gente estava falando, a gente tem um numerador e o denominador para fazer o cálculo. Só que quando a gente vai lá na DF, a gente não pode usar as grandezas contábeis. A gente parte das grandezas contábeis. Mas a gente tem que fazer, tem que chegar em grandezas que a OCDE determinou. Então, a primeira dela, ali embaixo, é o lucro prejuízo Globe. Então, pode passar aí, Dri, ó, que a gente vai circular o lucro prejuízo Globe, que é, vamos dar uma olhada em como chegar nessa grandeza. Por quê? Porque o nosso lucro contábil não necessariamente vai ser o lucro que as regras Globe pede para você calcular. E aí entra o que a Adri já comentou. É uma segunda parte A. Então você vê ali no exemplo, a gente parte do lucro antes dos impostos contábil, então a gente tem que entender a contabilidade, e a gente vai fazer mais e menos ajustes Globe. Que são esse mais e menos? São as nossas adições e exclusões da parte A que a gente tem na nossa apuração de imposto de renda. Então, veja bem, não tem nada a ver com a apuração que a gente tem de imposto de renda que a gente usa para pagar imposto. A gente vai ter que fazer uma nova, de acordo com essas regras do Pillar 2, para chegar no lucro Globe. E esse número que a gente chegar, no exemplo ali de 120, vai ser o que a gente vai usar para fazer o cálculo e para chegar na alíquota efetiva. Então, pode passar aí, Dre. E aí eu vou colocar, pode passar, a gente tem exemplos, né? Então, óbvio que aqui a gente não consegue trazer todos os itens, mas na IN vai ter grande parte dos ajustes previstos na legislação, mas são ajustes aí que a gente separou em três caixinhas, né? Ajustes de lucro tributável, então, por exemplo, equivalência patrimonial. Se a equivalência patrimonial, se uma empresa já está tributando aquele valor, eu não vou tributar de novo na mesma empresa. Então, expressamente, a regra de Pillar 2 chama isso de ganhos de participação no capital excluídos, então você vai lá e exclui a equivalência patrimonial. Tem casos que empresas elas têm moeda funcional diferente do real brasileiro, então nesses casos tem diferenças de conversão de taxas, e a OCDE também falou, ó, gente, quando tem esses casos, pode tirar, se for para mais ou para menos, pode tirar. Aí na segunda caixinha a gente tem alocações de lucros entre jurisdições. Então, o caso que o Felipe vai falar mais na frente, de preço de transferência. Então, toda a regra de Pillar 2, ela está baseada na premissa de que a gente está cumprindo com as regras de preço de transferência. A gente tem questões de financiamento intragrupo, que é muito parecido com nossas regras de fin capitalization aqui no Brasil. Então, imagina que você tem financiamentos entre empresas e uma tem uma despesa financeira e a outra tem a receita financeira. Se você ficar manipulando as taxas e colocando despesas em países
que tem uma tributação maior, você, de certa forma, está conseguindo pagar menos nesse país, e no outro que tem tributação menor, você está pagando menos também, porque a alíquota lá é mais baixa. Então, a OCDE fala, opa, nessas situações, eu quero que você equalize para que você não tenha distorções quando você tem financiamentos intragrupo. Então, ela pede para você também fazer essa análise e fazer esse ajuste. E, por fim, a gente tem alocação de receitas e despesas de entidades transparentes, que são entidades que, enfim, são transparentes por si só e não tributam pelo imposto de renda corporativo. Então, você tem que alocar entre as entidades que realmente pagam o imposto de renda. Então, vocês veem que pode ficar bem complexo, tá? E tem ajustes por política, que são as nossas clássicas adições de brindes, multas, despesas não autorizadas, que nas regras do Pillar 2 também existem. Então, se tem alguma multa e na regra de Pillar 2 você não pode deduzir essa despesa, você vai lá e tem que fazer essa adição para chegar no seu Globe Income, que é o seu lucro prejuízo Globe, tá bom? Aí podemos seguir. Aí eu acho que agora no próximo slide a gente vai falar do numerador. Então o pessoal sempre fala, não, o numerador vai ser fácil, né? Porque, pô, é só eu pegar ali a linha de despesa de imposto de renda corrente diferido que está no contábil e somar. O valor que a gente chegar é o valor dos tributos abrangidos. E aí a OCDE conceitua o que é tributos abrangidos, né? Então tem discussão até se PIS/COFINS, por exemplo, é um imposto sobre a renda. A gente sabe que não, mas já teve discussões nesse sentido. E tem países que têm esse tipo de discussão. Qual país, qual tributo lá tem que estar incluído como tributo abrangido? No Brasil é mais fácil porque é o nosso IRPJ e a nossa CSLL que a gente já conhece. Mas mesmo assim, chegando nos tributos abrangidos, a gente tem que chegar nos tributos abrangidos a- ajustados. Por que ajustados? Aí pode passar, André. Ele também prevê na regra, deixa eu tomar uma aguinha aqui, vários ajustes para você chegar nessa grandeza. E quais são os ajustes? São esses dos incisos aí que eu coloquei da IN. Então você pega lá a sua despesa de imposto de renda corrente, que você calculou na sua parte A, faz ajustes, igual eu coloquei ali na linha de imposto de renda de tributo abrangido. Exemplo de ajuste, eu não coloquei aí, mas a gente tem as incertezas sobre o lucro. Então a gente tem aquele CPC específico da contabilidade que fala, ó, se você tem uma incerteza e uma eventual discussão de imposto de renda, e você contabilizou isso na sua linha de imposto de renda, eu, OCDE, não quero isso aqui na sua linha de imposto de renda. Tira. Então, esses são um dos tipos de ajustes que a gente tem que fazer. E aí, o mais complexo, no inciso 2 ali, eu tenho ajustes no tributo diferido. Então, além de você conhecer como você contabiliza os impostos diferidos no resultado, você tem que fazer ajustes nesse tributo diferido. Qual que é o mais clássico e que todas as empresas vão ter? O diferido aqui do Pillar 2, ele não é de 34%, que é a nossa alíquota nominal Brasil. Cada país tem a sua alíquota nominal. Mas o diferido aqui da OCDE, do Pillar 2, é 15%. Então, se você tem uma base de 100 naquele ano, e você aplica 34, você vai ter uma despesa de imposto de renda diferido de 34. Então, se você tem uma despesa no resultado, para fins de Pillar 2, é bacana, porque isso aumenta a sua alíquota efetiva de modo que você fique acima de 15. Aí, o que que vai acontecer agora, gente? Você vai pegar essa sua base de 100, que você calculou normal, e vai aplicar 15%, e não mais 34%. Tem umas especificidades quando a alíquota do país é abaixo de 34%, que não é o nosso caso. Mas você vai aplicar 15%. Então, a sua despesa para fins de Pillar 2, de imposto de renda diferido, não vai ser mais 34%, vai ser 15%, de modo que a sua alíquota efetiva vai cair. Então, eu vou colocar um exemplo ali. Quando você pega aquela alíquota efetiva, por exemplo, da Petrobras, de 32%, ela não vai ser a alíquota efetiva daquela jurisdição, da jurisdição Brasil ou de qualquer outro país. Porque você tem que fazer outros ajustes, e o caso mais clássico que vai acontecer para todas é o recast, que a gente chama, né? A remensuração do diferido a 15%, tá? E o último ajuste, que se não bastasse isso ser complexo, é o ajuste de avaliação patrimonial, tá? Então, sabe aqueles itens que a gente às vezes nem sabe direito por que está lá no PL, ele não cai no resultado, e tem lá um imposto de renda diferido sobre derivativos, sobre stock options, algumas coisas que a gente não entende muito bem por que está lá.
esses caras que estão contabilizados ali no PL, a OCDE fala, ó, não quero que fique contabilizado aí no PL, eu quero que isso seja reconhecido para fins de Pillar 2. Então, por isso que vocês veem aí a complexidade que é chegar nessas grandezas, tá? E aí a gente chega no tributo abrangido ajustado. Ok, vamos seguir. E aí eu dou um exemplo na prática, tá, gente? Como que seria o cálculo? Então a gente tem numerador, tributo abrangido e ajustado, aí pode passar também, Adri, e denominador, que vai ser o lucro prejuízo globe. Basicamente o cálculo jurisdicional, ele vai ser colunas com as entidades, e a gente vai chegar numa última coluna totalizadora do valor da jurisdição. Então, no meu exemplo, até eu coloquei a entidade B ali, vocês vão ver que ela está com 0%. Então, uma entidade com prejuízo. A alíquota dela é zero. Ela não tributa nada de imposto de renda. Mas quando você faz o blend, que a gente chama de blend, é a mistura de lucros, prejuízos, despesa de imposto de renda corrente positiva, despesa de imposto de renda às vezes negativa, porque eu reconheci diferido o credor. Quando você faz esse blend da jurisdição, pode mudar totalmente a alíquota efetiva que as empresas têm na cabeça para fins contábeis. Então, no meu exemplo ali, eu usei como exemplo crédito tributo reembolsável qualificado ou não qualificado, nem vou entrar nesse conceito, mas é a questão de incentivos fiscais serem qualificados ou não qualificados. Nesses casos em que eles são não qualificados, você pode derrubar a sua alíquota efetiva, porque você tem que retirar eles tanto da linha do tributo abrangido, como retirar eles da linha do lucro prejuízo globe. Então, no meu exemplo aqui, quando a gente chega na primeira linha ali, ó, despesa de IRCS corrente e despesa de IRCS diferido e soma elas, o 565 com o 35, a gente chega numa despesa contábil de 600. Só que olha que engraçado, quando você faz os ajustes do IR corrente e do diferido, ali na parte de baixo, que eu estou falando ETR Globe, esse valor caiu para 90. Por quê? Porque a gente fez a remensuração do diferido e a gente tirou da linha de imposto de renda o crédito tributo reembolsável qualificado, de modo que você reduziu a alíquota dessa empresa. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que o cálculo contábil para o cálculo Globe, ele pode enganar, de modo que, né, nesse exemplo, você tem uma empresa com alíquota efetiva de 30, estou bem naquela jurisdição, não preciso pagar top-up tax. Só que quando você vai lá e faz o cálculo efetivamente e vê esses itens que a gente tem que ajustar, ele cai para 9 e eu tenho que pagar um top-up tax, tá? Então, E para acho que você. isso endereça um Pode pouco, falar. desculpa, Thiago, te interromper, mas endereça um pouco a dúvida aqui do Florian, que ele comentou que ele acha difícil ver empresas no Brasil com a alíquota inferior a 15. De fato, Florian, assim, quando você perguntar qual é o número de empresas impactadas, o número não é muito grande, não por conta da alíquota efetiva, mas sim porque essa medida impacta apenas grupos multinacionais que tenham esse faturamento superior a 750 milhões. E isso, né, de fato, é um número mais reduzido de empresas brasileiras, se a gente for pensar, né, que integram grupos multinacionais tão grandes nesse sentido. Mas em termos de alíquota efetiva, como o cálculo do lucro globo é um cálculo particular, e você tem que, né, remensurar diferido, você não considera os incentivos fiscais, você considera a redução, o cálculo é jurisdicional, então você vai somar todas as entidades, você pode ter várias que estão com prejuízo, uma que tem incentivo, tem um monte no presumido. Quando você vai juntar tudo, a alíquota efetiva pode sim ficar abaixo dos 15%, tá? E a gente tem visto isso na prática. De todo modo, esse cálculo mais completo, ele funciona para as entidades que não estão na regra Safe Harbor, pelo menos nesses 2 primeiros anos. E aí, na pergunta que você fez, Raíssa, é justamente o que a gente pretende explorar aqui um pouco com vocês, que é eu vou precisar fazer o cálculo, necessariamente esse cálculo complexo que o Thiago comentou, vou remensurar diferido, olhar para meus incentivos, tem esse monte de ajuste para fazer. Nos 2 primeiros anos, talvez você não precise fazer esse cálculo e fique na regra Safe Harbor, que pretende trazer uma simplificação tanto em relação ao cálculo, quanto garantir que em 2026 e 2027 o grupo, né, no Brasil não vai ficar sujeito ao recolhimento efetivo de contribuição social. O que esse grupo, no entanto, vai precisar fazer?
cumprir a obrigação acessória para demonstrar o atendimento das regras e o cumprimento das regras Safe Harbor. Para o grupo ficar dentro das regras Safe Harbor, a legislação, e isso vem lá da OCDE, previu 3 testes que são aplicados de maneira independente. Então, não precisa cumprir os 3, cumprir um deles, o grupo já está na regra Safe Harbor, não paga e demonstra de uma maneira mais simplificada. O primeiro é esse critério de mínimos, que, a nosso ver, ele vai se aplicar para um grupo muito reduzido de empresas. Funciona basicamente para aqueles grupos que têm ainda uma presença muito tímida no Brasil, né? Então, aquele grupo multinacional que às vezes é até muito gigantesco lá fora, mas que começou agora no Brasil ou que, né, a presença no Brasil ainda não é relevante. Então, ele diz o seguinte: olha, se aqui na jurisdição você somar a receita de todas as suas entidades e ela for inferior a 10 milhões e o lucro ou prejuízo, né, ou o lucro for abaixo de 1 milhão de euros ou dar prejuízo, nesse caso eu considero que essa jurisdição ainda é irrelevante da perspectiva de Pilar 2 e, portanto, para essa jurisdição, para todas as entidades da jurisdição, você não vai recolher adicional da CS e vai conseguir cumprir a obrigação acessória de maneira mais simplificada. Então, esse é um primeiro teste, mas aplicação mais restrita só para quem tem uma presença tímida no Brasil. O segundo teste, ele já faz bastante sentido e vários grupos podem se enquadrar nesse teste. Ele também é um teste de alíquota efetiva, então a princípio a gente pensa assim, nossa, mas isso é o pilar, né, a regra básica do Pilar 2, então que cálculo de alíquota efetiva é esse, a não ser esse complicado que vocês acabaram de descrever? Aqui é também alíquota efetiva, mas a fonte da informação vai ser diferente. Basicamente, eu vou pegar a minha informação para calcular a alíquota efetiva lá do CBCR, né, ou da declaração país a país, o Country by Country Report, que eu já produzo, é um documento que já é informado, e aí acho que essa é a fonte da sua dúvida, Raíssa, que é, eu vou olhar para essa informação que eu disponibilizo hoje para a minha entidade final, e eu informo basicamente o valor do tributo que eu recolho aqui no Brasil e o valor do lucro, e se eu fizer a divisão entre essas duas grandezas e for superior a 16% em 25 ou superior a 17 em 26, eu cumpri esse teste de uma maneira muito mais simplificada do que fazer todo aquele cálculo, excluir diferido, excluir os tributos. Na verdade, isso eu vou fazer olhando só para a minha subsidiária. Se eu preencher, já estou dentro da regra Safe Harbor, tá? A gente já comenta os desafios relacionados a isso. Bom, o terceiro teste, que também pode fazer sentido para alguns grupos, é a gente preencher o exclusão baseado na substância. O que quer dizer esse teste? Basicamente, ele traz um alívio, né? Então, a aplicação da regra Safe Harbor para empresas que tenham muita substância no país. Lembrem que quando a gente começou a falar do Pilar 2, ele é uma regra que vem endereçar erosão da base por conta da economia digital. Então, empresas que conseguem se mover de uma maneira muito facilitada entre as mais variadas jurisdições e, de repente, colocar uma jurisdição num paraíso fiscal, porque basta, né, abrir a empresa, papel, etc., já consegue deslocar a sua base tributável. Mas isso não é verdade para grupos que dependem de uma presença física efetiva, né, que tem bastante substância no país. E o Pilar 2 define substância basicamente como tijolo, né, então ativo imobilizado, e pessoas. Então, se você faz a soma do valor da sua folha de pagamento, do valor do seu ativo imobilizado, e aí, claro que não vai ser 100% do valor da folha e 100% do ativo imobilizado, mas ele prevê uns percentuais. E você soma essas duas grandezas e esse valor é maior que o seu lucro, você também preencheu o último e terceiro teste e estaria dentro das regras Safe Harbor para esses primeiros 2 anos. Pontos de atenção: a regra Safe Harbor só, em princípio, só valeria para 2026 e 2027. Há uma expectativa de, eventualmente, a gente ter pelo menos um dos testes e talvez o da relevância de forma permanente, mas também estamos vendo bastante discussão de, eventualmente, a OCDE estender, né, a aplicação do Safe Harbor como um todo para todas as entidades, estender todos os testes. Isso é algo que ainda acho que a gente vai precisar de maior desenvolvimento aqui.
Se permanecer do jeito que está agora, só valeria para esses 2 primeiros anos, o que significa que, em relação a 2028, a gente precisa aplicar o cálculo completo, independentemente de qualquer coisa. O Safe Harbor, pessoal, como eu comentei, a fonte da informação é o CBCR, para o teste da alíquota efetiva e para o de minimis. A exclusão baseada na substância já é mais difícil porque as informações de folha de pagamento e ativo imobilizado não necessariamente eu tenho na CBCR, né? A CBCR é uma informação muito simplificada, o Thiago vai mostrar aqui para a gente um exemplo prático. De toda forma, pontos de atenção que a gente tem visto, né, comunicado para os nossos clientes e queremos comunicar para vocês também. O preenchimento da CBCR torna-se bastante relevante no contexto de Pilar 2. Até então, a gente preenchia a CBCR assim, do jeito que dava naquela correria, manda o número e pronto, porque não tinha grandes consequências, né? Você simplesmente cumpria uma obrigação acessória e se eventualmente um número não ficasse muito ajustado, não tinha grandes consequências. Agora vai ter. Então, a gente precisa ter uma participação mais efetiva das sociedades brasileiras no preenchimento desse BCR que vai ser feito lá fora. Se a sua entidade final estiver lá fora, você precisa participar e garantir que ele está sendo preenchido da maneira adequada para ele ser considerado qualificado para fins do Pilar 2. E quando que ele se considera qualificado? Quando ele segue a demonstração financeira consolidada do grupo, tá? Não pode ser baseado em informações gerenciais. Então, às vezes acontece dentro do grupo que para adequações internas, a fonte da informação é uma demonstração financeira um pouco ajustada. Então, vem um pouco de demonstração financeira, um pouco de informação gerencial. E se a gente tiver essa situação, o subsidiário vai ser desqualificado, tá? Eu vou passar aqui para você, Thiago, se você quiser pegar o controle, pode pegar. E eu vou vendo as perguntas enquanto isso. Tá passando, né? Tá. Tá, consegui pegar o controle aqui. Aí só para a gente finalizar, em relação a exemplos de CBCR, porque hoje o que a gente tem que fazer, e todas as empresas não vão conseguir fugir dessa questão, aquelas que estão dentro da regra do Pillar 2, é, fechar as arestas, igual a Adri comentou aí, do CBCR. Então aqui a gente tem um exemplo prático de um CBCR da França, e o nosso CBCR aqui, Brasil, é o bloco W da SF. Então, quem que apresenta, via de regra, o CBCR? A UPI, a controladora final. Porém, nas regras de CBCR, nada impede que essa obrigação acessória seja dividida com outras jurisdições e que não seja a UPI que informe isso. Exemplo, na SF, não sei quem está acostumado aí com imposto de renda, mas quando você vai lá preencher SF, tem o tal do bloco W. Ele é habilitado quando você informa lá no cabeçalho, na parte introdutória da SF, que você faz parte de um grupo multinacional. Então tá lá, você faz parte de um grupo multinacional? Aí você flega lá, sim. Quando você flega sim, você habilita esse bloco W. O bloco W, eu tenho anos e anos aí de experiência preenchendo SF, para as empresas brasileiras que têm uma multinacional lá fora, uma controladora lá fora, geralmente o que as empresas colocam? Ó, quem passa essas informações é a minha controladora lá fora. Então, por exemplo, na Apple, quem faz essas informações é a Apple lá dos Estados Unidos. Na Siemens, quem faz essa questão é a Siemens lá da Alemanha, que é a controladora final, e ela reporta para os seus respectivos fiscos esses valores que são requisitados no CBCR, que aqui no Brasil é a Declaração País a País, a DPP. E aí, qual que é o ponto? O ponto é que, nossa visão é que, com a importância que ganhou agora o CBCR, que é o nosso bloco W, é, para fins de Pillar 2, ou seja, aqueles números que estão lá não são mais só informativos, eles vão ser a base para ver se a gente está acima de 16 ou 17 nesses primeiros anos, e eles vão ser a base para a exclusão baseada na substância, depois a gente discute a fonte da informação. Isso pode fazer com que as multinacionais cascateiem essas obrigações para os seus respectivos países. E qual que vai ser o próximo passo? E aí que eu vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, uma multinacional francesa, lá eles têm o CBCR deles que eles reportam para a França, e a simplificação do CBCR é que vocês veem ali na parte de baixo, você tem Brasil, Indonésia, Marrocos, Alemanha. Então, você olha
por país. Por isso que ela chama declaração país a país. De modo que, por exemplo, na linha Brasil, ali você vai somar todas as empresas que tem no Brasil para fazer para passar essa informação, no caso ali, para o fisco francês. As empresas brasileiras que são multinacionais, elas fazem a mesma coisa no bloco W. Então, elas colocam todas as jurisdições em que elas são controladoras e informam os itens que interessa ao fisco. Total de receita, despesa de imposto de renda, capital social, número de empregados, e aí alguns itens não têm, por exemplo, ativos tangíveis. São itens que não são pedidos na CBCR. Então, você tem que compor esse número com a contabilidade. E a IN 228 do Pilar 2, vamos dizer assim, ensina a gente, né, a compor esses números. Quais ativos tangíveis entram, por exemplo, direito de uso, aluguel de fábrica, aluguel de um estabelecimento que a gente tem. O valor desse estabelecimento pode computar no ativo tangível ou não? Então, são algumas dúvidas que têm que ser endereçadas nessas questões e que podem causar dúvidas ali no CBCR na hora de você verificar se você está dentro do Safe Harbor ou não, tá bom? E aí, para finalizar, o que causa agora ansiedade nas empresas é que dezembro de 25 terminou o ano fiscal 25 brasileiro, e a gente vai ter que entregar em 26 a tal da GloBE Information Return, que é a obrigação acessória GloBE. Então, o CBCR já existe, já estava lá dentro do bloco W, e cada país adotava a sua forma de entrega. Agora a gente tem que adotar as formas de entregas para informação de Pillar 2. Então, mesmo que nós caiamos dentro do Safe Harbor, então eu fiz o cálculo, minha alíquota efetiva do Safe Harbor deu 30%. Então, eu não preciso fazer o cálculo Globe, mas o que nós acreditamos é que dentro da ECF vai ter uma nova ficha, um novo registro para você colocar essas informações de Pillar 2. Então, a partir da ECF do ano que vem. Porque nós temos por manifestações da própria Receita e principalmente porque dentro da regra, o pagamento ali em destaque, ele já está previsto na IN para ser feito no 7º mês subsequente ao término do ano fiscal. Então, se o ano fiscal nosso termina em dezembro 25, eu vou ter que pagar até julho 26, que coincidentemente é o prazo de entrega da ECF. Então, o que nós entendemos é que a Receita vai colocar essa ficha junto na ECF e o pagamento do adicional do CCLL, lógico, caso aplicável, terá que ser feito em conjunto com a entrega da ECF, pelo menos o deadline, né, o prazo de vencimento. E aí também tem outras regrinhas, não vou entrar aqui no detalhe, acho que porque a gente já passou o tempo, mas você pode centralizar na UPI essa entrega, você pode só, a jurisdição Brasil entregar só do Brasil, então essa tem uma certa flexibilidade para o Brasil adotar essa regra aí de entrega de obrigação acessória de Pillar 2. Ok? Ótimo. Só para a gente responder três perguntinhas, Felipe, a gente já passa a bola para você. Uma pergunta sobre a Holanda. Se já tinha sido aprovada a legislação em 2023, para países que incluíram a regra ao final de 24, se a gente já teria recolhimento de top-up tax em 25, a resposta é sim, né? Inclusive lá na Petrobras mostrou isso, que eles teriam um recolhimento já na Holanda. O Claudionei comenta o seguinte, no cálculo global a gente tem que utilizar o resultado de cada país. Na Alemanha, por exemplo, a gente seguiria as regras do German Cap, no Brasil é BR Gap, né? Então, no consolidado seria a base German Cap. Acho que esse é um grande desafio do CBCR, certo, Thiago? Exato. Uma das questões do CBCR é justamente você utilizar o UPI Gap. Então, na Alemanha, se a multinacional é alemã, de capital alemão, eles vão reportar no German Gap, que basicamente vai ser próximo do IFRS também. Mas isso no nível do consolidado. O que você está comentando aí, que pode ser que as entidades alemãs, elas paguem seu imposto de renda no German Gap, que é uma contabilidade diferente do IFRS, que para nós no Brasil causa um pouco de dúvida, é que a nossa Lei 6404, a Lei das SAs, trouxe as IFRS, a contabilidade, para o individual.
Então, a nossa CF no CNPJ, que a gente está acostumado, aquilo ali já são regras IFRS, ou pelo menos próximas das IFRS, que são os nossos CPCs. E nos outros países não tem isso. Nos outros países só se aplica o IFRS no nível do consolidado. Então, as entidades individuais apuram seus impostos para cada entidade nas regras de cada país. No caso da Alemanha, vai ser o German Gap, tá? Para fins de CBCR, o que é que ele fala? Amigão, não usa esse seu German Gap. Usa sempre o Gap do consolidado, que é o IFRS, tá? Ótimo. O Felipe perguntou se a exclusão da folha de pagamento e dos ativos é só no Safe Harbor ou também no cálculo completo. Nos dois, tá, Felipe? É que tem um Safe Harbor específico que vale essas regras, mas no cálculo você também precisa levar em consideração folha de pagamento e ativos tangíveis, justamente para diminuir a base da tributação, tá, do adicional da CS. A Adriana perguntou se para estar no Safe Harbor 26 precisa ter o faturamento máximo até 10 mais a alíquota efetiva. Não, Adriana, são dois testes independentes, tá? Ou você está no primeiro, que envolve você ter faturamento máximo de 10 milhões, ou você pode cumprir o da alíquota efetiva se você não atinge o primeiro, né? Ou calcular todos para ver em que situação fica. E em relação à fiscalização, Florian, como é que a gente vai demonstrar que está em conformidade? A gente ainda não tem tantos detalhes e visibilidade, mas muito provavelmente todos os testes, cálculos, etc., a gente vai demonstrar na SF, tá? Então é isso que a gente está esperando de próximos passos. Vamos conversar um pouco sobre preço de transferência, Felipe, que também tem bastante questão interessante. Vamos lá. Um tema, eu sempre brinco, um tema um pouco mais tranquilo agora. Deixa eu projetar aqui, então, a nossa apresentação. E a gente dá sequência já. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo, Felipe. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Bom, acho que a ideia aqui, pessoal, é trazer aqui alguns temas mais práticos, principalmente aqueles relevantes para, pensando muito também em uma multinacional, uma subsidiária de uma multinacional alemã atuando no Brasil, tá? Mas antes de falar um pouquinho desses temas mais práticos, acho que faz sentido trazer um pouco do contexto, né, da onde que a gente está hoje com relação à legislação, né? Então, até 2023 nós tínhamos então as regras anteriores de TP aqui no Brasil, diferentes de todo o resto do mundo, com margens fixas, né, fórmulas de cálculo específicas para análise de TP, e com a Lei 14596N2161, nós temos agora uma adoção ao padrão internacional, ao padrão CDE, uma adoção ao princípio Arm's Length. Discutiu-se muito no início se seria uma conversão parcial, gradual, mas nós temos no fim do dia aqui uma adoção completa a esse padrão internacional. É claro que nós temos algumas peculiaridades das nossas regras, né? A gente vai trazer alguns pontos aqui hoje, inclusive, mas é uma adoção completa ao padrão internacional, ao padrão OCDE, que a Alemanha também segue, por exemplo, tá? E aí aqui a gente trouxe até fazendo aqui uma reflexão, né? Diferentemente do Pillar 2, que nós temos uma implementação à frente, na parte de preço de transferência nós estamos um pouco mais avançados, trazendo uma reflexão desse último do ano de 2024, por exemplo, foi um ano que já começou agitado ali para as empresas que transacionam commodities, né? Para essas empresas, nós tivemos aqui uma peculiaridade do Brasil já, nós tivemos então o registro de transações com commodities, então para sustentar um preço numa transação intercompany de commodities, aquela que a empresa utiliza um preço de cotação, né, um método PIC com base em preço de cotação, não basta apenas então comprovar esse preço na data de transação conforme uma cotação de bolsa, por exemplo, mas também registrar esse contrato no ECAC, através do ECAC da Receita Federal, o RTC, e foi uma obrigação de forma descendial. Então, o ano de 2024 começou bastante agitado nesse sentido. Foi um ano também que as empresas, garanto que vocês também fizeram bastante trabalho de mapeamento e diagnóstico para entender esse novo contexto das operações de preço de transferência, e aqui nós temos algumas diferenças, né? A gente tem um escopo muito mais abrangente com a nova regra, e possíveis impactos, nós podemos citar aqui eventuais pagamentos de royalties por patentes, know-how para a empresa alemã, por exemplo, que não estavam sujeitas às regras antigas de TP no Brasil, mas que agora, então, passaram a estar sujeitas, né? Então, um estudo foi provavelmente necessário para aquelas empresas que contam com financiamento através de dívida, eventuais contratos que estavam respaldados pela antiga regra LIBOR mais um spread de 3,5, por exemplo, com a nova regra que há a discussão se a gente deveria, então, fazer um novo estudo de benchmark, como é que fica agora essa taxa que eu fixei lá atrás. Então, foi um ano, acho que, bastante desafiador aí. Em especial para aquelas empresas que optaram pelas regras
pelas novas regras já para o ano calendário de 2023, que foi opcional, então acho que algumas empresas já enfrentaram ali esse novo compliance de preço de transferência no ano de 24. E com relação à regulamentação, nós tivemos ali, em agosto do ano passado, a Receita Federal chegou a publicar uma minuta com alteração de texto para a parte de serviços intercompany e também com a inclusão dos Advanced Price Agreements, né? Aquela possibilidade de você entrar em contato, você entrar em um acordo, né, adiantado com o fisco para determinar a sua precificação, metodologia de preço de transferência, por exemplo. Até agora, nós não temos novidades com relação a esses dois temas. E a Receita Federal soltou também uma minuta como alteração para o texto para as operações de commodities, lá em novembro do ano passado, e essa sim acabou indo para frente, né? Então, no dia 30 de dezembro de 2024, a Receita publicou a IN 2246, alterando alguns dispositivos com relação ao tratamento para commodities, e aí, de novo, para aquelas empresas que transacionam commodities com partes relacionadas, o ano de 2025 começou agitado também. Nós tivemos o RTC 2.0, com novos requerimentos, uma abertura muito maior das informações. Ele passou de decendial para mensal e agora também com a previsão de multas. Então, durante 24, o RTC ele foi obrigatório para as empresas que utilizavam o método PIC com base em preço de cotação para sustentar aquele método, e a partir de 25, então, é obrigatório para qualquer transação envolvendo commodities. E agora com a previsão de multas, caso não seja entregue, né? O conceito de commodities ele fica bem abrangente ainda na legislação, então a gente espera que uma nova regulamentação nesse sentido. E aí, falando em 2025, acho que esse é o ano do primeiro ciclo de compliance obrigatório dessas novas regras de preço de transferência, né? Então, até 2023, né, nós chamamos até de cálculo de preços de transferência. Então, basicamente, o contribuinte preparava um cálculo lá em janeiro, adicionava ou não a sua apuração do IRCS e reportava esse cálculo na sua ECF. Então, esse ano agora nós tivemos a ECF já em julho, com novos campos específicos para as novas regras. Esses novos campos, eles têm um certo nível de detalhamento, mas ele não consegue abarcar toda a subjetividade dessas novas regras. Então, acho que em julho aqui eu garanto que vocês, imagino que vocês tenham passado alguns desafios também nesse sentido. E finalizando agora, as novas obrigações acessórias de preço de transferência, o arquivo local e o arquivo global, o local file e o master file, que para esse ano, referente ao ano calendário 2024, o prazo é até o último dia, né, 31 de dezembro de 2025, e para os anos subsequentes será sempre 3 meses após a CF, né, geralmente ali, então, outubro dos próximos anos. E aí, o que esperar aqui, né, então, para 2026, já pensando aqui? Então, a gente estamos ainda no aguardo de regulamentação adicional para os serviços intercompany, para os APAs, operações financeiras também, muito importante, intangíveis de difícil valoração, os CCAs, que são os Cost Contribution Agreements. Então, até o momento, não temos nenhum posicionamento. A Receita Federal tem sido bastante ativa em eventos, ali através da figura do Daniel Prats, da Cláudia Pimentel. Eles comentaram, alguns meses atrás, em um dos eventos, de que eles estão trabalhando, parece que numa nova, né, numa alteração da IN para deixar um pouco mais claro o conceito de commodities, visando um pouco essa questão dessa definição, até para fim de obrigatoriedade do RPC, o que indica, o que nos parece que esse ano ainda não devemos ter nenhuma novidade, né? Então, esperamos aí que para 26 alguma novidade com relação a operações financeiras, CCAs, a regulamentação que é importante para os contribuintes. Então, né, de 23 para cá, na verdade, exceto pelas commodities, não tivemos muitas alterações, né, nesses 2 anos de regra nova. E aqui, para trazer aqui um exemplo um pouco mais prático, para chegar em alguns pontos que nós queríamos trazer para vocês, como, por exemplo, a disponibilidade de dados para fins de benchmark, só trazendo aqui um exemplo muito simples, né, e passando aqui rapidamente pelos métodos de TP, e a gente entra aqui um pouco mais no detalhe das possíveis dúvidas que vocês tenham tido, mas imaginando aqui uma matriz de um grupo alemão que, né, tem toda a parte de manufatura, toda a parte de desenvolvimento de produto, né, esse investimento em novos produtos de P&D, que, né, detém os intangíveis do grupo, como marcas, por exemplo, ou patentes e know-how, e uma empresa que é um subsidiária no Brasil que distribui esses produtos com risco mais limitado, ela apenas faz a venda, eventualmente, né, incorre num risco de estoque menor, a matriz se compromete a comprar de volta caso não venda. Então, imagina que a gente tem essa transação onde o subsidiário no Brasil, ela importa na matriz do grupo alemão e a gente tem que testar essa operação para fins de transferência conforme a nova regra. E aí, passando aqui rapidamente pelos métodos também, até a gente chegar aqui no ponto de discussão dos benchmarks, eu tenho a opção do método PIC, onde eu comparo preço com preço, então eu teria a possibilidade de comparar o preço que eu pago para a minha matriz alemã com o preço que, eventualmente, a matriz ela vende para um distribuidor independente no Brasil também.
isso raramente acontece, então pode ser que tenha dificuldade em aplicar esse método, você estiver falando aqui de um produto, por exemplo. Eu tenho a figura do método PRL, que consiste, então, em avaliar a minha margem bruta na revenda, a margem que a empresa brasileira subsidiária obtém na revenda dos produtos para partes independentes, versus a margem bruta que ela obtém se ela comprar produtos similares, comparáveis, de partes independentes para revenda, o que também dificilmente acontece num grupo multinacional, então é um método de difícil aplicação também. Nós temos o método MCL, né, que lá fora é o Cost Plus, e aí tem aqui até na tabela o equivalente no mundo CDE. Ele é um método específico para operações que envolvam prestação de serviços ou manufatura, geralmente, de um produto semi-elaborado, também não aplicável ao nosso caso. E aí tem um método que eu queria chegar aqui, que é o método MLT, ou o TNMM, Transaction Net Margin Method, que é o método que eu costumo brincar que ele é o coringa desse novo TP, né? Então, eu falo com bastante segurança, eu imagino que vocês, para aquelas empresas que transacionam produtos e serviços, eu garanto que esse é o método que é mais aplicado por vocês, é o método mais aplicado mundialmente em TP. E esse método, ele é um método que eu demando de um estudo de benchmark, de comparáveis externas para fazer análise. É um método onde eu vou testar, então, a minha margem líquida nessa operação aqui de distribuição contra a margem que distribuidores comparáveis, independentes, atingem exercendo funções similares à da minha empresa. E aí vem a pergunta, de que região eu devo usar, né? Segundo a nossa legislação, deveria ser, né? Estou testando a minha parte no Brasil, deveria ser um distribuidor no Brasil, né? Mas eu não necessariamente vou conseguir informação suficiente, então é prática no TP eu expandir essa busca para uma região. E aí aqui vem um ponto que eu queria trazer para vocês, tá? Só para fechar aqui a parte dos métodos, nós também temos a figura do método de divisão dos lucros, né, que é o Profit Split lá fora, onde eu tenho aqui as duas partes contribuindo efetivamente nos intangíveis, por exemplo, e onde eu faria uma análise para dividir o lucro dessa operação entre as duas, e a figura de outros métodos aqui, como serviço de baixo valor agregado e os próprios Cost Contribution Agreements, que possuem metodologia específica. Mas voltando ao nosso caso aqui do estudo de benchmark, então trouxe alguns números aqui. Então, né, existem ferramentas específicas que coletam informações financeiras de empresas disponíveis, empresas listadas, obviamente, mas não somente. Então, uma eventual SA que publica o seu balanço no Diário Oficial da União, ou outros órgãos regulamentadores em outros países. Então, essas ferramentas, essas bases de dados coletam essas informações e disponibilizam para uso mediante uma assinatura. Nós temos aqui a assinatura da TP Catalyst. Então, nós fizemos um teste e buscamos, então, olha, base de dados, eu quero empresas ativas somente no Brasil, que tenham valores conhecidos de EBIT para 23, 22 e 21. E veja que nós conseguimos somente 10 mil comparáveis, 10 mil empresas onde eu tenho informação para esses 3 anos, de todos os setores, então qualquer tipo de empresa que eu tenha informação disponível na minha base de dados. Quando eu comparo isso, por exemplo, usando o mesmo filtro, mas trocando o país de Brasil para Alemanha, eu chego ali em aproximadamente 45 mil comparáveis, um valor muito mais elevado. Mas lembrando aqui que o nosso exemplo aqui em questão tem que testar o Brasil. E a realidade é que isso é muito pouco. Então, se eu ampliar essa busca para a União Europeia como um todo, eu tenho aproximadamente, com os mesmos critérios, eu tenho ali aproximadamente 6 milhões de empresas. E por que esse número ele é um número muito restrito de comparáveis? Quando eu faço uma análise de comparabilidade, né, e aqui já, né, nessa análise de comparabilidade, eu já avaliei os métodos, seguindo o nosso exemplo simplificado aqui, e eu vou para o estudo, que ele é uma parte relevante dessa análise de comparabilidade, eu utilizo filtros, né? Então, eu parto aqui de uma base de dados que tem 40 milhões de empresas com informação, coloco ali os anos que eu quero, como a gente fez, empresas ativas, e eu vou delimitando essa busca. Então, eu coloco, olha, eu quero então somente empresas comparáveis no Brasil, eu quero comparáveis na mesma indústria de atuação que eu tenha, eu tenho critérios, filtros, né, critérios de independência importantes também para considerar. Posso usar questões textuais para um produto específico, eventualmente, até chegar a um número de comparáveis ali. Então, geralmente, nesse processo todo, a gente costuma analisar em torno de 100, 200 empresas de forma bem manual, analisando ali as funções de cada uma delas, as demonstrações financeiras, para chegar num número, de novo, de 5 a 10 empresas, que você vai compor ali um intervalo interquartil para minha análise. Então, se eu tenho só 10 mil potenciais empresas, dificilmente você vai conseguir chegar nesse número de comparáveis. É que eu queria chegar. Então, o que nós temos observado junto aos nossos clientes é que existe uma dificuldade muito grande, obviamente, de conseguir comparáveis no Brasil, quando eu tenho que testar a minha entidade no Brasil. E aí nós, basicamente, observamos 2 caminhos que as empresas aqui no Brasil têm seguido. Um deles é, então, buscar bases de dados que tenham mais
uma informação mais robusta de empresas, principalmente nos Estados Unidos, né, empresas principalmente listadas, então tem uma ampla gama de empresas, ou outro caminho, que seriam buscar dados na América Latina como um todo. Em ambos os cenários, nós temos algumas questões importantes a serem avaliadas, né? Então, quando eu busco, por exemplo, comparáveis no mercado norte-americano, para comparar com a minha atividade de distribuição aqui no Brasil, no nosso exemplo, o mercado americano é um mercado muito maior do que o brasileiro, um país desenvolvido. Nós temos diversas questões de comparabilidade que podem afetar a minha análise de forma significativa. Ao passo que quando eu olho também para a América Latina, eu consigo, às vezes, ter uma... E, aliás, essas duas empresas também são muito grandes, listadas, onde tem diversos segmentos de negócio, então eventualmente, eu posso abrir essa demonstração financeira e buscar os dados somente de um segmento que é comparável ao meu, mas, no geral, são empresas muito grandes. Então, eu posso ter questões sérias de comparabilidade que podem comprometer meu estudo de benchmark a ser analisado. Uma outra alternativa, também posso seguir isso buscando comparáveis na América Latina, busco Brasil, Chile, México, Colômbia, nós vemos bastante comparáveis da Colômbia, eu tenho um mercado muito mais próximo, eu tenho um país eventualmente em desenvolvimento, mas também não do mesmo porte do Brasil. Enfim, somente algumas questões aí que são importantes para serem analisadas. É claro que nós temos, e a legislação prevê que caso ela então, tem que usar idealmente uma comparável doméstica, comparáveis do Brasil, eu não tendo informação suficiente, eu posso expandir essa busca desde que eu realize ajustes de comparabilidade. Quais são esses ajustes? A legislação sugere um ajuste de risco país. Então, minimamente, eu consigo trazer isso para uma realidade, mas são pontos aqui que podem gerar bastante discussão em uma eventual fiscalização. Isso não é exclusivo do Brasil, tá? Então, o próprio manual da ONU, ele reconhece que países em desenvolvimento têm essa dificuldade em realizar estudos de comparáveis. Países na África, no Oriente Médio também têm essa dificuldade. Então, esse é um ponto que é importante de ser analisado. E nesse contexto, eu também imagino que uma pergunta que vocês devem ter feito durante esse primeiro ano de adoção das regras, porque, novamente, né, quando eu estou olhando aqui essa operação da perspectiva de Brasil, o Brasil importando um produto para revenda, a Alemanha provavelmente também está olhando para essa operação na perspectiva dela, exportando esse produto para uma distribuição aqui no Brasil. E muito provavelmente a Alemanha já tenha realizado um estudo de benchmark lá para sustentar essa mesma operação. A Alemanha vai fazer um estudo para testar a margem do Brasil, e aqui no Brasil é a mesma coisa. E a pergunta que vem é, eu posso utilizar esse estudo de benchmark realizado no exterior? E daí vem a resposta de TP, que o pessoal não gosta muito, mas é que depende. Depende muito porque existem alguns critérios específicos que devem ser observados na realização de estudo de benchmark. Então, eu queria trazer alguns desses detalhes aqui para vocês. O primeiro deles, que a gente costuma observar muito quando a gente analisa um estudo preparado pelo exterior, principalmente na Europa, é o critério de independência. Então, geralmente, as diretrizes de TP-OCDE, elas não trazem um percentual específico, mas, geralmente, na Europa, o que a gente observa em estudos é que esse critério de independência ele é de 50%, ou seja, eu só posso considerar a comparável A, aqui embaixo nesse exemplo, como uma empresa potencial comparável para minha análise, se eu não tiver um acionista com mais do que 50%. Porque se eu tiver um acionista com 51%, presume-se controle, e eu posso ter operações nas demonstrações financeiras da minha comparável A, eu posso ter operações intercompany com a empresa mãe, o que poluiria esse resultado, não seria uma operação arm's length. Esse threshold no Brasil ele é muito menor. A nossa legislação trouxe 20% máximo para considerar para fins de uma influência significativa nessa empresa. A gente até pode subir esse 20% para 25%, caso a gente não tenha comparáveis o suficiente, mas aqui tem uma diferença relevante já nesses dois estudos. Então, no eventual estudo que eu tenha 10 comparáveis, no meu estudo feito lá pela Europa, eu posso ter um caso que dessas 10, 2, 3, 5, eu não atendo o meu critério de independência, que é um critério claro previsto na nossa legislação, por exemplo. Uma outra questão que a gente vê bastante também são critérios financeiros. Nós também temos critérios específicos com relação aos dados financeiros. Então, é muito comum em empresa de transferência que nós utilizar 3 anos de análise, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem aqui 23, 22 e 21 e a média ponderada. Veja que na empresa D, por exemplo, eu venho com 2 anos de prejuízo, né? Que eu tenho uma margem negativa representada por esses indicadores, mas na média ponderada eu até tenho um lucro, né? Uma margem, né, positiva de 3,53. De acordo com a regra brasileira, eu não posso usar essa comparável, porque eu tenho prejuízo em 2 dos 3 anos analisados. No caso aqui da empresa F também, ainda que eu tenha lucro em 2 anos dos 3, eu tenho uma margem negativa
no final, na média ponderada, na última coluna, eu também não posso usar essa empresa. Então, além de critérios de independência, eu também tenho critérios específicos financeiros que podem, eventualmente, levar a uma desqualificação desse estudo de benchmark de algumas comparáveis. Então, né, é muito comum dizer que esse novo TP ele tem um grau de subjetividade maior, o que é verdade. Então, eu posso discutir se a minha atividade de distribuição da minha parte testada ela é equivalente à atividade de distribuição das minhas comparáveis, e aqui a gente tem um certo grau de subjetividade, de fato, mas nós temos critérios específicos na nossa legislação que poderiam vir a inviabilizar um estudo exterior. Então, é muito importante também, caso estejam usando esses estudos, fazer uma revisão e eventualmente adequá-los à nossa legislação. Tá? Outro Felipe, acho ponto que aqui... tem uma Oi? dúvida, tá, para você aqui no Q&A. Não Opa, sei vamos se você lá. quer acessar, que tem todos uns fatos ali, acho que seria importante você dar uma lida. Tá lá, Se deixa eu quiser, eu pegar aqui. posso reproduzir também. Tá no quadro de Open, tá? Tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só... Vamos lá. Só um minutinho aqui, Nenê. Tá. Na sua visão, a pergunta do Rodrigo, né? Na sua visão, o método PIC só pode ser aplicado caso o preço de comparação para entidades que estão dentro de uma mesma atividade? Por exemplo, a empresa A no exterior comercializa o mesmo produto para B e C, mas na empresa B esse produto é utilizado em uma máquina como peça de reposição. Já na C, revende esse produto para terceiros, atividades distintas de... Pode acabar dentro do mesmo PIC? Não, perfeito. Boa pergunta, Rodrigo. Depende muito do caso, tá? Vai ter impacto, né? Porque se eu, por exemplo, eu comparo o preço que eu estou vendendo para uma empresa que vai distribuir esse produto, ela tem que ter uma margem que remunere as suas funções e riscos dessa operação. Se eu estou vendendo essa empresa direto para o consumidor final, eu não teria essa margem. Então, isso entraria dentro de um dos quesitos de comparabilidade, são as funções ativas e riscos. Então, isso é, sim, relevante para o método PIC. O método PIC ele é menos sensível a isso, eu analiso o preço, mas, de fato, tem que ser levado em consideração, tá? Fique à vontade para me interromper. Deixa eu continuar aqui. Então, seguindo aqui sobre os estudos de benchmark ainda quando utilizados no exterior, uma questão importante, isso lá fora também vem se discutindo bastante, né, o que nós falamos de audit trail, que então é importante você explicar todo o racional do seu estudo de benchmark, você manter evidências tanto da base de dados utilizada, eventualmente das demonstrações financeiras das empresas que você coletou, e também prints de tela da pesquisa para justamente comprovar esse perfil funcional. E é só ressaltar aqui que isso está na nossa legislação também como parte integrante do arquivo local, né? Então, anexar aquelas de consultas que tenham sido utilizadas para a seleção dos comparáveis. Então, esse é um ponto importante para se observar também quando nós temos um estudo do exterior utilizado aqui no Brasil, tá? E aqui na sequência, um outro tema que eu queria trazer também são os ajustes compensatórios, né? Então, né, trazendo aqui um exemplo prático também, seguindo aqui, né, nesse mesmo exemplo que a gente trouxe inicialmente, imagine então que a empresa subsidiária brasileira, ela importou produtos por, né, 15 mil, teve uma receita de 18, um lucro bruto de 3, o que daria uma margem bruta de 17%. Então, essa é uma operação que a gente teria provavelmente um ajuste de acordo com a regra antiga. Eu faria aqui via fórmula, lembrando que na regra antiga era item a item, SKU a SKU, que me exigia uma margem de 20%, está falando de outros setores aqui, e agora, de acordo com a regra nova, eu, né, assumindo que a gente está aplicando o método MLT ou TNMM, a gente vai analisar a margem líquida dessa operação versus o resultado de um estudo de benchmark, né? Então, veja que eu saio aqui de 20%, 30%, 40% do PRL que a gente tinha anteriormente, e agora eu tenho um intervalo aqui de margens de acordo com o estudo de benchmark que nós realizamos. E aí aqui um ponto, né? Eu tenho, então, nessas comparáveis, eu identifiquei uma margem mínima de 2,6 e máxima de 12. Lembrando que a nossa legislação diz também que, caso o contribuinte tenha um alto grau de confiança nas comparáveis, de comparabilidade dessas comparáveis, eu poderia usar esse intervalo completo, ou uma prática muito comum também é usar um intervalo interquartil. Então, basicamente, eu elimino os outliers 25% maiores, 25% menores das observações, e fico aqui com esse intervalo interquartil, ou arm's length range, que é muito termo que é muito utilizado também, aonde qualquer margem entre 4 e 10 eu estaria atendendo a regra de preço de transferência. E aí, imagine que a subsidiária brasileira, ela então, né, ela teve aqui uma margem líquida de 11%, então ela está acima desse intervalo.
Isso é um problema para fins brasileiros? Não necessariamente. Se eu olhar sob a ótica exclusiva brasileira, a minha empresa aqui está tendo uma margem superior à que a empresa de mercado tem, está tendo uma base de IRCS muito maior, não é um problema. É um problema sim para a Alemanha. Caso a Alemanha, então, ela tenha um estudo de benchmark similar, ela vai estar, isso diz que o Brasil está sendo muito mais remunerado do que deveria. E aí nós temos agora a figura do ajuste compensatório, onde eu poderia, então, aqui no Brasil, fazer um ajuste, sempre que eu faço um ajuste compensatório, eu faço daí pela mediana, aonde, então, eu pagaria uma diferença aqui desse custo para trazer esse meu resultado para o que seria dentro do um resultado arm's length. E aí tem algumas implicações que a gente fala aqui na sequência sobre isso. E eu posso também ter uma situação inversa, né? E essa aqui é um pouco mais complicada, um pouco mais delicada do ponto de vista brasileiro, olhando isoladamente. Então, caso essa empresa tenha despesas operacionais mais altas, reduziria aqui o lucro líquido dela, digamos que ela tenha 3% de margem líquida, e estou abaixo do meu intervalo interquartil, então eu tenho um problema aqui para fins brasileiros. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu ajusto esse valor de forma espontânea, somente para fins fiscais na minha base de cálculo, que é esse ajuste espontâneo, que era o ajuste fiscal que era muito comum, inclusive para empresas importadoras até a regra de 2023, devido às elevadas margens que nós tínhamos, ou eu posso também fazer um ajuste compensatório, aonde aqui eventualmente receberia uma nota de crédito da minha parte relacionada para reduzir esse meu custo para que eu atinja a margem arm's length. Lembrando novamente que se eu faço esse ajuste, eu tenho que se eu, durante o ano eu atinjo qualquer intervalo entre 4 e 10 e estou ok, ao fazer o ajuste eu sou obrigado a fazer pela mediana, nesse nosso exemplo aqui, em 7,5. E aí que vem a pergunta, né? Esses ajustes, eventuais ajustes compensatórios, eles implicam em ajustes em outros tributos, né? Por exemplo, tributos aduaneiros. O que a legislação de TP trouxe é que ela se isentou, ela disse, olha, né, ajustes compensatórios não implicaram automaticamente na realização de ajuste à base de cálculo de outros tributos. Então, ela deixou para a legislação de aplicável a cada tributo essa análise. Só que trata-se de operações que estão modificando o preço de uma transação, né? Então, quando eu tenho aqui no primeiro exemplo, né, quando eu tenho, né, esse ajuste que eu estou reduzindo a minha base de cálculo, né, que é o downward adjustment, e aqui não são todos os países que permitem esse ajuste, tá? Então, nós temos, nesse exemplo aqui, nós teríamos, então, obviamente, que um aumento de custos via Brasil, né, o Brasil receberia uma nota de débito para complementar esse custo, e aí, quando eu falo de um ajuste que eu reduzo a base de cálculo, eu tenho requerimentos adicionais, eu não posso ter um país de tributação favorecida, eu preciso da assinatura do representante legal reconhecendo essa receita lá fora também. Mas aí vem a pergunta, né? Como eu estou aumentando o custo, né? Eu paguei um valor mais... A minha base de cálculo de imposto de importação, por exemplo, foi reduzida lá atrás e agora eu estou complementando esse preço. Eu tenho que ajustar essa base de cálculo para fins de imposto de importação, por exemplo. Existem algumas dificuldades práticas, ainda que eu queira fazer isso, né? O TP agora eu olho por transação. Dentro dessa transação eu tenho diversos tipos de produtos que eu importo para distribuição com diferentes alíquotas de IE. Como é que eu faço essa alocação para cada produto, por exemplo? Né? Dificuldades operacionais também, né? Eu realizei diversas importações, inúmeras DIs ao longo do ano. Como é que eu ajusto isso? Então são questões que se põem com a figura do ajuste compensatório. No caso contrário, né, eu também tenho algumas dificuldades, né? No caso de um upward adjustment, eu tenho então, né, eu estou aumentando a minha base de cálculo para fins de IRCS, né? Tranquilo, eu estou aumentando isso. Esse ajuste ele geralmente vem via uma nota de crédito do exterior, onde eu vou contabilizar geralmente como uma redutora de custos. E também vem a pergunta: eu posso ressarcir esses tributos que eu paguei a mais se eu estou ajustando o meu preço, né? E vem também outras questões, um eventual risco aí de uma incidência de PIS e COFINS, né? Nós temos até, né, um julgado de Câmara Superior do CARF, onde, mesmo antes das regras novas para transferências, obviamente, como a parte no exterior ela já controlava seus preços para fins de preço de transferência de acordo com o princípio arm's length, a margem estava muito baixa no Brasil, então ela reembolsou o Brasil via nota de crédito, para justamente reduzir esse custo no Brasil e aumentar a lucratividade. E a autoridade fiscal entendeu que isso seria uma receita operacional sujeita a PIS e COFINS. Então, ainda que eu faça esse ajuste de base de cálculo, eu tenho alguns potenciais riscos também. A recomendação aqui, obviamente, é, então, um controle de preços, né? Então, para aquelas empresas que aplicam o método MLT, o método TNMM, então, controle seus preços, que evitem esses ajustes, se possível. Obviamente, tem outras questões também, como o tempo de estoque, né, giro de estoque, eventualmente você não tem tempo suficiente de ajustar o preço ao longo do ano para que você não tenha um ajuste.
mas ao realizar um ajuste compensatório, essas questões devem ser observadas. Essa questão, né, não é de exclusividade do Brasil, tem bastante discussão também, principalmente na União Europeia, inclusive casos recentes, e para os dois lados, né, se impactam, né, tributos aduaneiros, VAT também, ou não. Tá? E, por fim, outro tema aqui que eu, né, gostaria de trazer para vocês é a questão dos Cost Contribution Agreements, né, os famosos CCAs. E tem muita discussão também como eles se confundem com o conceito de cost sharing aqui no Brasil, né? Então, o cost sharing, antes de falar dos CCAs, o cost sharing tem aquela figura onde geralmente uma empresa ela centraliza atividades, né, meio atividades geralmente de back office para várias entidades do grupo, cobrando somente o reembolso dessas atividades. A nossa legislação, por meio do artigo 25, ela fez ela traduziu, né? Ela trouxe ali então como compartilhamento de custos, né? O que seria a tradução de cost sharing, mas na verdade ela trouxe o conceito de cost contribution agreement, conforme as próprias diretrizes da OCDE. E um Cost Contribution Agreement é um arranjo contratual geralmente realizado para o desenvolvimento de um intangível, onde empresas elas realizam contribuições para desenvolver esse intangível, por exemplo, como um algoritmo ou um novo produto, e essas contribuições são realizadas à medida de que os benefícios que elas esperam em ter com o desenvolvimento desse intangível. Então, por exemplo, em vez de cada fábrica desenvolver um novo produto e eventualmente as outras exploram esse novo produto, essa nova marca, mediante o contrato de royalties, eu tenho todas as entidades do grupo, ou aquelas participantes, contribuindo de forma ativa para esse desenvolvimento, e todas elas têm o direito de usufruir esse intangível depois dele desenvolvido, por exemplo. Mas é importante que as contribuições, existe uma contribuição mútua, e essa contribuição seja sempre proporcional ao benefício esperado. Estou aqui ilustrando um pouco mais de como seria, então, esse conceito de CCA para o desenvolvimento de intangível, por exemplo. Eu tenho empresa A e B, ambos participantes, e ambas vão realizando contribuições ao longo dos anos, até que eu tenho o desenvolvimento desse intangível, e ambas são as beneficiárias do intangível, são as titulares, não somente legais, mas econômicas desse intangível. E aqui as contribuições sempre proporcionais aos benefícios, né? Então, um exemplo aqui, digamos que a empresa A atua no mercado muito maior do que a empresa B, e esse intangível pode ter um potencial de gerar uma receita muito maior para A do que para B. Obviamente que as contribuições, então, elas têm que ser maiores da empresa A do que da empresa B. Então, ao longo do ano, você tem mecanismos para que você também controle essas contribuições de acordo com esse benefício, mecanismo para balancear esses pagamentos, que nós chamamos de balance payments, e ajustes ao longo do período de desenvolvimento desse intangível. Só para ilustrar aqui o que seria, e até as próprias diretrizes da OCDE conceitou como esse CCA Development CCAs, na verdade, né? Quando tem um desenvolvimento de um ativo, geralmente um intangível. Mas o ponto que a gente ia trazer aqui, na verdade, é que são um resumo, na verdade, né? Então, CCAs para desenvolvimento geralmente são benefícios futuros, eles envolvem riscos significativos, uma vez que o desenvolvimento desse intangível pode não dar certo, e depois que é criado, os participantes se beneficiam desse intangível. Mas o que a gente queria realmente trazer, na verdade, são os CCAs para serviços, também existe essa figura na OCDE. E aí que eles se diferem um pouco do nosso cost sharing aqui no Brasil. Então, o Cost Contribution Agreement para serviços consiste imagine que nós temos diversas empresas, cada um com um time dedicado, e essas empresas prestam serviços entre si, ou né, contribuem com serviços. A empresa A, ela contribui com o time de finanças para ela e para as outras empresas do grupo, a empresa B com TI, e assim sucessivamente. Então, em vez de eu ter todo esse fluxo de contratos de prestação de serviços, eu tenho essa união de forças com contribuições, onde cada parte contribui e se beneficia desses serviços sendo realizados pelo grupo. E aí, nesse caso, eu tenho uma diferença, né? Então, eu não tenho benefício futuro, eu tenho benefícios atuais, consumidos de forma imediata. Ela permite organizar um pouco, em vez de ter vários contratos separados, eu tenho essa união de forças aqui. E, novamente, para que uma entidade seja participante, ela deve contribuir para os serviços e se beneficiar deles também. Tá? E aí, aqui para finalizar, né, essa é a grande, de novo, esse tema também não é discussão exclusiva aqui no Brasil, né? A própria na União Europeia foi publicado um relatório ilustrando essa diferença entre os dois, entre prestação de serviços e o que eles chamam de centralização de serviços,
contra o Cost Contribution Agreement. Então, no Cost Contribution Agreement, nós temos esse caráter de contribuição e benefícios, enquanto que uma entidade, né, geralmente a parent company, né, ela centralizando os serviços e prestando para as demais entidades, isso seria uma prestação de serviço centralizada e não um Cost Contribution Agreement. Tudo isso porque a forma de mensuração desses dois instrumentos são diferentes. Quando eu tenho uma prestação de serviços centralizados, ainda de que back-office, eu tenho a figura do serviço de baixo valor agregado, onde eu posso ter uma margem ali de até 5% se eu estiver pagando por um serviço aqui no Brasil, ou de pelo menos 5% se eu estiver prestando esse serviço, essa é a regra brasileira. A OCDE traz 5% flat como regra geral, e no Cost Contribution Agreement eu tenho uma contribuição mensurada de acordo com os benefícios, e essa contribuição daria para se discutir se ela pode ser, então, eventualmente a custo. Comumente, ela é feita a custo num arranjo contratual que é o CCA. Então, tudo isso para dizer que na nossa legislação nós não temos, nós temos, então, a previsão do Cost Contribution Agreement, a figura do Cost Sharing, ela não está presente hoje na nossa legislação de preço de transferência. Pelo artigo 23 da lei, né, ela trouxe um conceito bem abrangente de prestação de serviço, então ela traz uma transação controlada que envolva qualquer benefício de uma entidade, qualquer atividade de uma entidade em benefício de outra poderia ser considerada como um serviço, por exemplo, o que nos leva a crer que um cost share pode ser eventualmente considerado como serviço. Então, aí a discussão se tem margem ou não vai depender muito desse serviço, se ele é de baixo valor agregado ou se ele está inserido dentro de um Cost Contribution Agreement, por exemplo. Então, eu imagino que empresas subsidiárias, né, que estejam parte de um Cost Contribution Agreement, pagando para a Alemanha, por exemplo, eventualmente não teriam problema, que tinham um markup, por exemplo, de até 5%, mas tem que ser analisado no caso a caso. Por favor, temos alguma dúvida sobre esses dois temas que nós trouxemos aqui para o TP hoje? Temos uns 15 minutinhos para perguntas finais. Isso, acho que a Lorena ia até deixar o áudio disponível se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo. Ou enviar no chat também, né, Lorena, que o pessoal fica mais confortável. Isso mesmo, pessoal. Por favor, se vocês quiserem fazer pelo microfone, fiquem à vontade, tem essa opção aqui embaixo de levantar a mão e aí a gente consegue abrir o microfone de vocês. Eu vi que acho que algumas pessoas levantaram no meio da apresentação, mas aí a gente reservou aqui para o final. Deixar de olho aqui. E o chat, o Q&A continuam abertos, pessoal. Fiquem à vontade caso tenham mais perguntas. Acredito que por enquanto, deixa eu Pelo só dar jeito, acho que fomos esclarecendo todas ao longo da apresentação, Lorena. Acredito que sim, tivemos bastante perguntas, né, pessoal? Inclusive aqui, tanto a Andressa, o Thiago, o Felipe foram respondendo, né, tanto ao vivo quanto também escrevendo aqui. Então, acredito que vamos resolvendo todas. Deixa eu só ver se acho que chegou uma pergunta aqui. Não sei se a Vanessa vai fazer uma pergunta. Vanessa, fica à vontade para mandar. E vamos também compartilhar a apresentação, né, pessoal? Já tivemos algumas perguntas sobre também, então até para quem para quem não viu ali as respostas, tanto a apresentação, pessoal, como também a gravação do nosso webinar aqui, a gente vai para a página do YouTube da Câmara e compartilhamos também o link com vocês. Ótimo. Acho que a Vanessa não tinha pergunta, era só agradecer. A gente que agradece, Vanessa, Exato. a participação e presença. Perfeito, pessoal. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui, caso alguém tenha levantado. Chegou uma pergunta. Chegou no Michel aqui. Felipe, Como vocês isso. encarariam simples repasse de custo pela matriz sem margem? Perfeito, Pergunta de Michel. $1 milhão, hein, Michel? Exato. Teria que ter um pouco mais sobre o contexto desse repasse de custo, né? A legislação prevê que se eu tenho por exemplo, se é um serviço adquirido, se a matriz ela adquire, por exemplo, uma licença de algum software em benefício da entidade no Brasil, ela só poderia cobrar uma margem sobre o serviço de intermediação que ela realiza. Então, novamente, se o serviço é de uma outra parte, de um terceiro, ou até mesmo a parte relacionada, eu consideraria seria ok, da perspectiva de Brasil. Desde que Perfeito. beneficie a entidade brasileira, perfeito? Ótimo, Vitor, agradeceu também reforço as palavras da Andressa, Vitor. Nós que agradecemos a presença de vocês nessa manhã, até o horário de agora, então já começando amanhã com muitos insights, né, pessoal? Deixa eu só dar mais uma olhada aqui se alguém levantou a mão, mas acredito que foram todas as perguntas.
Acho que foram. Pessoal, então vou aproveitar aqui para agradecer a todos, então a participação de todos, principalmente, né, que ficaram aqui com a gente até o final, né, da apresentação, que acompanharam com a gente aqui. É sempre um prazer ter todos vocês aqui conosco. E agradecer também em especial ao Felipe, a Andresa e o Thiago. Pessoal, muito, muito obrigada pela parceria de vocês sempre. E também compartilhando ali, fiquem à vontade, pessoal, para entrar em contato, né, com o estoque. Se quiserem também, né, podem entrar em contato com a gente passa o contato de vocês para eles também, fiquem super à vontade, estão com os nossos e-mails também, e só agradecer mais uma vez e desejar um ótimo dia para todo mundo, pessoal. A gente que agradece, Lorena, mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Gente, bom Ótimo Agradecemos. Muito dia. dia. Um abraço obrigado. a todos. Obrigado pela Tchau, Tchau, presença. tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.